Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre iluminismo. Esta é uma aula para a semana 1 do PET 2, do 8º ano. Preste bastante atenção nessa aula, eu vou trazer informações bastante importantes para vocês. O que é iluminismo? Nós chamamos por esse nome a filosofia do século XVIII, principalmente aí dentro do continente europeu. Esses pensadores, eles diziam estar no século das luzes, ou seja, no ápice do progresso intelectual. Se eles tinham boa autoestima, eles tinham muito boa autoestima, né? Então, porque é bastante questionável essa questão de estar no ápice ou não do desenvolvimento intelectual, né? Tratando-se aí do seu presente, tratando-se aí de você mesmo, né? Então, enfim, a palavra iluminismo, ela vem da ideia de esclarecimento, trazer a luz da razão em oposição às superstições. Essa luz da razão é justamente contra a sociedade absolutista, que eles acreditavam ser bastante supersticiosa, bastante influenciada pelos mitos religiosos, por ideias religiosas que eles eram contrários. Eles foram fortemente influenciados pelo racionalismo científico do século XVII, pensadores como René Descartes, do século XVII, Galileu Galilei, Francis Bacon, que foram responsáveis aí pelo método científico, por diferentes métodos aí, que abriram as portas para o iluminismo e foram os grandes influenciadores deste pensamento aí. Os pensadores estavam ligados a diversas áreas do conhecimento. Então, nós não tínhamos apenas a produção de conhecimento em uma área, como a filosófica, mas também a economia, a política, as ciências naturais, dentre outras formas aí de conhecimento, nós temos essas. Não existia um programa filosófico, então nós não podemos, nós temos dificuldade em dizer que o iluminismo é um movimento filosófico. Ele é um fenômeno que ocorreu aí no século XVIII, mas trazer como movimento filosófico nós estaríamos colocando aí, precisaríamos de elementos como a coesão entre todos os pensadores, o que não existia. Haviam alguns aspectos que eram comuns de fato, né, para nós determinarmos aí que faz parte do iluminismo. Eles criticavam a sociedade do antigo regime, ou seja, o absolutismo, o mercantilismo e a influência da religião na sociedade. O iluminismo, ele criticou bastante o absolutismo no aspecto do despotismo. O que é o despotismo? O que é um déspota? É uma pessoa que tem um poder arbitrário. Você faz o que quiser, quando quer, e tô nem aí para quem discorda, né? E ai de quem discorda. É aquela história, né? O grande ditado popular aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então é mais ou menos assim, o absolutismo é isso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A ideia de direito divino dos reis, ou seja, que o rei era escolhido por Deus. Então eles criticavam também essa ideia. E qual que era a principal proposição contra o poder absoluto? Era justamente que existisse uma lei que limitasse o rei, que limitasse o poder do rei. Que lei era essa? Era a Constituição. Então, eles defendiam esse governo constitucional. O rei deveria respeitar essa Constituição. Se ele, por um acaso, desrespeitasse a Constituição, seria legítimo que a população depusesse esse rei, né? Que ele tirasse esse rei do poder. E ele seria um traidor da pátria. Vamos verificar aí alguns pensadores com as suas ideias políticas aí do iluminismo.
O principal que eu gostaria de trazer aqui é justamente o Montesquieu. Não vou falar o nome dele em francês, para não passar vergonha. Montesquieu ele era um membro da nobreza, do segundo estado, e ele criticava o absolutismo que lhe dava o título de nobreza. É bastante interessante, parece bastante contraditório, bastante paradoxal, mas enfim. Ele criticava o absolutismo, né? Existiam também outros membros da nobreza que criticavam, né, o poder absoluto aí. Defendia, em sua principal obra, a divisão em 3 campos de atuação dos poderes. Então, não haveria mais o poder absoluto, mas a divisão em 3 campos. O legislativo, que basicamente são aquele pessoal que cria as leis, o executivo, que é o pessoal que executa, e o judiciário, que julga quem não cumpre a lei. Nesse sistema, um poder limitaria o outro. Então, não tem uma questão aí de um poder absoluto, uma pessoa só que decide. Não. Se um determinado membro, um determinado grupo dos poderes está extrapolando as suas funções, o outro poder tem a função, tem o dever de impedir isso, de limitar esta ação. Então, quando nós observamos estas palavras como Constituição, como 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e nós ligamos a nossa televisão, nos jornais, nós vamos verificar que tudo isso está presente nas nossas legislações. Nós temos uma Constituição, nós temos um Estado dividido aí em 3 poderes, nós temos presidentes, governadores e prefeitos que fazem parte do poder executivo, que é aquele que executa, né, as leis. Nós temos os deputados, senadores, vereadores, que fazem parte aí do legislativo, né, que cria as leis. Nós temos os juízes, né, inclusive nós temos os ministros do STF, o que se chamaria de Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, que são responsáveis por julgar as situações aí em que as pessoas descumprem a lei. Então, essa questão das constituições, da Constituição e dos 3 poderes, ele está presente no nosso país enquanto forma de organização aí. Basicamente, quase todas as nações hoje em dia têm esse tipo de configuração política aí. Outro pensador que nós temos aí, que é bastante importante, é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele tem essa frase aí: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Essa é uma frase que dá a ideia de que a sociedade corromperia o homem, que ele nasce naturalmente bom. E basicamente o que corromperia isso seria a questão da propriedade privada. Grave bastante esse nome, propriedade privada. Também vocês vão ouvir bastante esse ano. Essa propriedade privada para o Rousseau dos bens, então, se tem uma determinada porção de terra e alguém se diz dono dessa porção de terra, isso é causa de corrupção. Isso é causa de problemas sociais para o Jean-Jacques Rousseau. Ele defendia uma ideia de contrato social. O que é essa ideia de contrato social? A sociedade abriria mão de liberdades para fazer um acordo com os seus governantes em troca de proteção contra a desordem, daquilo que eles chamavam de estado de natureza. O que é o estado de natureza? É a bagunça total, né? Ou um estado primitivo, uma sociedade primitiva, aí, sem governo, em que todas as pessoas fazem aquilo que elas querem, né? Então,
para harmonizar essa sociedade do estado de natureza, era necessário um Estado, era necessário um governo que limitasse as ações dos seres humanos a aquilo que seria, vamos colocar aí, o bom senso, né, o consenso geral. Okay? Outro aspecto aí bastante importante era que ele defendia a soberania popular, ou seja, que as pessoas decidissem sobre a sociedade, buscando uma sociedade igualitária. Grave também essa ideia de igualdade, de sociedade igualitária também. Isso vai ser importante nos estudos de vocês esse ano. Essa questão de igualdade dentro do pensamento do Rousseau, ela tem continuidade com outros pensadores, com outros movimentos, e hoje basicamente com aquilo que nós chamamos do espectro político, a posição em relação à igualdade, em relação ao que significa a igualdade, se ela é natural, se ela é algo produzido pelo homem, ou, pelo contrário, as desigualdades, se ela é algo natural ou se ela é algo produzido pelas sociedades, a posição em relação a isso que define aquilo que você vê a galera aí brigando na internet ou na televisão sobre que eu sou de direita, que eu sou de esquerda, que comunista, que não sei o quê. Então, está tudo ligado com esta posição em relação à desigualdade ou à igualdade. Né? Então, o Jean-Jacques Rousseau, se nós vamos supor que ele aparecesse aí na televisão, todo mundo chamaria de comunista. É basicamente isso. Então, ele é considerado até, inclusive, radical para o seu tempo. No pensamento econômico, nós temos aí o surgimento dos fisiocratas. Está o François Quesnay, sei lá, que é o criador aí, o fundador dessa escola econômica aí, desse pensamento econômico. O que seria esse pensamento? Basicamente, os fisiocratas eram críticos das práticas mercantilistas, ou seja, da questão do metalismo e da questão da balança comercial favorável. Eles propunham que a riqueza de um país deveria ser medida pela quantidade e qualidade dos bens à disposição dos cidadãos e não pela acumulação de metais preciosos, como era no mercantilismo, como era a questão absolutista. Para ele, a verdadeira riqueza seria gerada pela natureza, por isso o nome físio. O físio significa natural, né, que vem da natureza. Fisiocratos, né, sendo a agricultura a principal atividade produtiva. Então, o carro-chefe para os fisiocratas dentro da economia seria, para a geração de riquezas, a agricultura. Eles tinham um lema, né, o laissez-faire e o laissez-passer. Isso aí significa deixe fazer, deixe passar. Né? Lembra a música do Jair Rodrigues, né? Mas, enfim, era o lema deles e, para eles, o mercado deveria autorregular-se, o mercado teria suas leis próprias e o Estado não deveria intervir na economia. Não deveria intervir na economia. Para eles, o Estado teria a função de administrar a lei, ou seja, de manter a lei, a ordem e a defesa da nação para garantir que os cidadãos pudessem produzir riqueza, né, para que a sociedade pudesse desenvolver-se. Outro pensador econômico aí do iluminismo é o Adam Smith, que é também considerado pai do liberalismo econômico. Ele tem um pensamento muito parecido com os fisiocratas, no sentido, vamos dizer que, no sentido de intervenção do Estado na economia. Ele não queria que o Estado interviesse na economia.
porém ele tem algumas diferenças, né? Então, enquanto os fisiocratas tinham aí a agricultura como uma fonte de riqueza maior, o Adam Smith ele entendia que a riqueza de uma nação era a quantidade, era medida pela quantidade de trabalho feito por todos os seus membros. Então, o trabalho é a produção, é a riqueza de uma nação. Ele defendia que o mercado era controlado por uma mão invisível. Então, ele era regido por uma mão invisível e era regido por uma lei chamada Lei da Oferta e da Procura. Isso é bastante conhecido por nós, porque, enfim, se você, vamos colocar as técnicas aí, se você, no dia, sei lá, primeira semana de novembro, procura um panetone, por exemplo, no supermercado, ele vai estar com preço. Mas quando você, do dia 24 de dezembro, vai comprar um panetone com o supermercado cheio, aglomeração, misericórdia, vamos lá, com o supermercado cheio, esse preço estará muito maior. O que significa isso? Significa que quanto maior a procura por um determinado produto, maior o seu preço. Então, se você tem pouco produto e muita procura, preço mais alto. Agora, se você tem muito produto e pouca procura, vamos supor que sobrou, né, do Natal, e aí daí no dia 8 de janeiro do ano seguinte você vai comprar o seu panetone, né? As técnicas para economizar bastante e comer o que você gostaria, né? Comer fora do tempo. Aí você come o ovo de Páscoa no Natal e o panetone na Páscoa. Então, é basicamente isso. Você tem uma procura muito grande por um determinado produto, esse produto ele aumenta o preço. E, ao contrário, também acontece. Se você tem pouca procura e muito produto, o preço diminui. Então, isso é uma ideia do Adam Smith e você talvez não saberia disso, talvez nunca te tenha passado isso pela sua cabeça. Isso é um pensamento iluminista. Nós vamos tratar aí de outros pensadores com algumas ideias e obras. E o primeiro é o Voltaire. Voltaire ele é bastante crítico do dogmatismo religioso. O que são dogmas? São verdades tidas inquestionáveis pelas religiões, aí, principalmente pelo cristianismo católico. Basicamente, ele entendia que apenas homens dotados de razão e liberdade, ou seja, se você tem os católicos, né, as pessoas católicas, que o são de fato, elas não têm liberdade para falar sobre a Santíssima Trindade, sobre o dogma da Santíssima Trindade, no sentido de negá-la. Por quê? Porque é basicamente como que é algo inquestionável, é algo que já não cabe questionamento. Ou você é católico e crê na Santíssima Trindade, ou você não é católico. Né? E aí tem vários dogmas dentro aí da religião católica que estavam aí muito claros também na sociedade que o Voltaire vivia. Então ele era contrário a esse tipo de pensamento, porque para ele isso era contra a liberdade do indivíduo, de expressão, de se expressar. Então apenas homens dotados de liberdade seriam capazes de compreender os desígnios divinos. Apesar de crítico da religião, ele não era ateu, né? Tanto que ele queria compreender os desígnios divinos. Né? Mas ele tinha uma religião, um pensamento religioso
que ficou conhecido por deísmo, né? E haviam outros filósofos que pensavam como ele. E esse deísmo ele era basicamente crer que Deus não interferia na vida do ser humano, mas apenas manifestava-se dentro dentro da natureza, né? Manifestava-se pela natureza. Então, essa era a ideia dos filósofos deístas junto com o Voltaire. Aí. Ele é bastante defensor da liberdade de expressão, tanto que uma pensadora também foi definir o seu pensamento, o pensamento do Voltaire, ela definiu desta forma: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Ele não conviveu com o terraplanista. Não, brincadeira, gente. Então, o que significa isso? Você pode expressar, você deve expressar o seu pensamento, independente se eu concordo, independente se o outro fulano de tal concorde ou não. Mas você deve ter o seu direito de expressar o seu pensamento. Então, é bastante importante vocês ligarem o pensamento aí da liberdade de expressão ao Voltaire. Okay? Mas essa frase basicamente não é dele, ela é da Beatrice Roth. Okay? Por último, nós temos o Diderot e o D'Alembert, que eles são muito importantes para a difusão do pensamento iluminista. Foram eles que elaboraram a enciclopédia, que é uma compilação do saber iluminista, né? Uma compilação daquilo que foi produzido por vários pensadores iluministas. Foi dividido em 35 volumes e condensa a perspectiva iluminista sobre os mais diversos assuntos, sobre a filosofia, economia, ciências naturais, matemática, então, tudo dentro aí dessa enciclopédia. O pessoal da geração 90, né, os pais de vocês, os avós de vocês, vão se lembrar que na ausência da internet, quando nós não tínhamos, vocês nasceram com o telefone celular na mão, então vocês não pegaram essa época. Na ausência da internet, dos meios de comunicação como nós conhecemos hoje, nós pesquisávamos em enciclopédias nas bibliotecas das nossas escolas. Era bastante interessante, porque a gente passava, se precisasse fazer uma pesquisa, nós passávamos quase todo o contraturno na escola. A gente ia em casa, se você estudasse pela manhã, você ia em casa, almoçava, daí a pouco você voltava para a biblioteca para fazer pesquisa. E a gente ia na enciclopédia. Talvez na biblioteca, quando você tiver a possibilidade de visitar novamente, você veja um conjunto de livros que esteja escrito Barça. Isso é uma enciclopédia. E isso é mais ou menos aquilo que Diderot e D'Alembert fez. Essa enciclopédia, ela foi responsável pela difusão também dos anseios de uma classe social, que é a classe burguesa. Grave bastante esse nome, burguesa, burguesia, que você também já ouviu um pouco falar dele, porque ele será bastante determinante nesse período que nós vamos começar a estudar. Então, basicamente a importância de você compreender o iluminismo, vocês vão perceber que durante todo o ano, durante todas as matérias, nós teremos alguma coisa do iluminismo. Quando nós falarmos sobre a Revolução Francesa, nós estaremos falando do iluminismo. Quando nós falarmos da Revolução Americana, nós estaremos falando do iluminismo. Quando nós falarmos da campanha das independências das Américas, da América Espanhola, das independências da América Espanhola, nós falaremos do iluminismo. Não será diferente na independência do Brasil, na independência da América Portuguesa, porque nós estaremos falando também de ideias iluministas, estarão diretamente ligados aí a todos esses movimentos, a tudo isso nessa história. Então, espero que você tenha prestado bastante atenção, bons estudos para vocês, Deus abençoe, boa semana
Até mais.